Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Salve Maria. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta. E nós estamos na Quaresma, que é um tempo que a gente deve rezar mais e mais vezes a confissão, dar esmolas, rezar pela conversão das pessoas, né? E devemos fazer mais penitência, mortificação, jejum, entendeu? Agora a questão é o seguinte, as crianças, elas também podem fazer penitência, as criancinhas pequenas e as crianças em geral, elas devem fazer penitência, e eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim, que elas devem fazer penitência, fazer confissão ainda não, porque depende elas, se elas estão a se preparar para a primeira comunhão, sim, deve ir para a confissão. Uma criancinha pequena, assim, de 4, 5 anos, claro que não, não é, gente? A idade da razão é 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, as crianças já sabem o que é certo e o que é errado, entendeu? E já pecam, né? Então, acredito que com 7 anos já pode ir à confissão. Antes de fazer a primeira comunhão, olha, eu não sei, olha, a minha filha, quando ela estava se preparando para a confissão, para a primeira comunhão, eu deixei ela ir à confissão antes de fazer a primeira comunhão, entendeu? Porque ela fez comunhão com 9 anos de idade, então eu senti que ela já está pecando, então eu incentivei ela a ir à confissão. Isso aí eu nem perguntei ao padre, mas eu acho que está tudo bem, entendeu? E a confissão, assim, entre 7 anos de idade até a idade de fazer a primeira comunhão, então eu acredito que está tudo bem. Então, mas é o seguinte, rezar sim, as crianças devem rezar desde cedo. Agora elas não vão começar a rezar se os pais não incentivam ou não ensinam a rezar. Claro que os pais tem que ensinar as crianças a rezar desde a mais... quanto mais cedo, melhor, entendeu? Começando a falar, já pode falar o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, já pode rezar, já pode até aprender uma Ave Maria com 3 anos de idade, até com 2 anos de idade, elas aprendem muito rápido. Então, os pais... eles devem incentivar isso nos filhos, né? Das crianças aprender a rezar. Eles dependem dos pais, né? Disso. Então, vamos fazer o reino de Deus aqui na terra, vamos ensinar as crianças a rezar. Então, e fazer penitência? Bom, elas podem fazer, dar esmola junto com os pais, entendeu? Os pais, quando vão dar esmola, vou dizer assim, aos mendigos na rua, os moradores de rua. Então, eu recomendo levar as crianças junto e isso incentiva elas nesse espírito de caridade, entendeu? Então, isso é muito bom e não só durante a quaresma, mas sempre, né? Sempre que tiver oportunidade, os pais compram uns pãezinhos, umas coisas e vão distribuir aos moradores de rua, né? As crianças não podem ir sozinhas, por questão de segurança, e as crianças têm que ir acompanhado com os pais, não é? E as crianças não devem andar sozinhas mesmo assim, então, em todo caso. Então, elas vão junto com os pais e para fazer esmola, né? Para fazer certas penitências. Então, tem muitas penitências que as crianças podem fazer, gente, entendeu? Olha, se a gente sabe da história de Nossa Senhora de Fátima, né? Pelo menos todos os católicos deveriam aprender e ler e estudar sobre a história de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em Portugal em o ano de 1917. Então, ela apareceu essas crianças, né? Os pastorzinhos, né? A Jacinda, de 7 anos de idade, o Francisco, de 9 anos, e a Lúcia, de 10 anos. Então eles viveram, os pastorzinhos, eles viveram praticaram muita penitência. Então, um ano antes de Nossa Senhora aparecer a eles, no ano de 1916, um ano antes, o anjo de Portugal, o anjo apareceu às crianças e perguntou
pediu, não obrigou, mas pediu e perguntou se as crianças desejariam fazer sacrifício pela conversão dos pecadores. Então as crianças disseram todas que sim, e isso aí foi uma coisa muito boa, dessa maneira dele dizer sim, de ter esse espírito de caridade pelas pessoas, pela conversão das pessoas, né? E também grande amor a Deus, né? Então elas passaram a fazer grande penitência pela conversão dos pecadores, mas isso daí não foi forçado, entendeu? O anjo perguntou às crianças, né, se queriam, e Nossa Senhora também não obrigou as crianças a nada, não é? Então, mas foi da própria vontade das crianças, né, de fazer sacrifício e penitência pelos pecadores. E isso aí é uma coisa muito bonita. Então, as crianças podem fazer também penitência. Não vou dizer que fazer igual como os pastorzinhos fizeram, porque eles fizeram grande sacrifício, gente. Eles amarravam até umas cordas assim, um cordão assim, na cintura, e dormiam com aquilo, e eles deixavam de beber água no tempo de calor, faziam um jejum. Eu não estou dizendo que as crianças devem fazer isso, né? Isso aí vieram deles, eles sentiram esse chamado mesmo de fazer, tiveram essas ideias de fazer isso. O anjo, o Nossa Senhora e o Nossa Senhora também não pediram, você faz isso, isso, isso e aquilo. Pediu para fazer sacrifício. Então, as ideias de como fazer o sacrifício, isso veio delas, entendeu? Então, isso foi uma coisa muito bonita, extraordinária. Mas as crianças de hoje, como é que elas devem fazer a penitência? Há muitas coisas, né? E há muitas coisas que os pais devem incentivar e motivar esse espírito de penitência nas crianças, entendeu? E, por exemplo, vou dar algumas dicas. Por exemplo, os pais devem perguntar, não obrigar, mas perguntar, como o anjo fez com as crianças em Portugal, como fez com os pastorzinhos. Então, os pais devem perguntar se as crianças gostariam de rezar um terço ou uma dezena de Ave-Marias pela conversão das pessoas, né? Então, no tempo da Quaresma, isso é muito bom, muito excelente. Então, tem muitas coisas, por exemplo, perguntar se eles querem deixar o celular com os pais por um mês, ou por 40 dias da Quaresma, por exemplo, né? Já estamos no meio da Quaresma, mas ainda dá tempo de fazer um grande sacrifício e penitência agora. Então, os pais podem perguntar isso, se as crianças querem deixar de ver televisão, de brincar com jogos eletrônicos durante esse tempo da Quaresma. Há muitas ideias assim que os pais devem incentivar. Rezar, vamos rezar, gente, vamos rezar o terço junto, ou então pedir eles para rezar sozinhos mesmo, umas Ave-Marias. Se são bem pequenininhas, as crianças são bem novinhas, então não pode pedir para rezar o terço sozinho ou todinho, não é? Então pode pedir para rezar uma Ave Maria pela conversão das pessoas e fazer esmolas, né? Convidar as crianças a fazer esmola, né? Praticar a caridade, entendeu? E também a modéstia, gente. Modéstia, não só a modéstia no vestir, não somente no tempo da Quaresma, mas também no ano inteiro, em todas as situações, em casa, fora de casa. A modéstia é muito importante. A modéstia também é um sacrifício e uma mortificação, entendeu? E modéstia é algo que agrada muito a Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, não vamos deixar as meninas usarem shortinhos, essas coisas, shortinho curtinho, não vamos deixar isso, porque isso não agrada a Nosso Senhor e Nossa Senhora, entendeu? Então, vamos ter a modéstia no vestir, vamos ser santos, né? E vamos fazer grandes sacrifícios durante o tempo da Quaresma e ensinar as crianças nesse espírito de penitência e mortificação. Há muitas coisas que eles podem fazer. Eles não podem fazer jejum, né? As crianças não podem fazer jejum, porque isso pode ser prejudicial à saúde deles e o desenvolvimento deles, né? O jejum só a partir dos 18 anos, né? De idade. Mas há muitas coisas que as crianças
pode fazer, e eu recomendo mesmo, os pais e os tios, os que não têm filhos, mas têm sobrinhos, sobrinhas, né, devem incentivar, conversar com as crianças, né, sobre a quaresma, sobre o sacrifício e as mortificações e penitência. Foi isso que o anjo em Portugal, ele pedia penitência, penitência, penitência. Somente agora no tempo da quaresma, né, gente? Então, já vou acabar o vídeo. Não quero que o vídeo fique muito longo. Então, fique com Deus, com Nossa Senhora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, até logo. Bye, bye. Desculpa se eu falei rápido, né? Mas...